Olá, eu sou Hernani Fornari, mais uma vez aqui, para continuar o nosso papo com essa proposta agora de fazer vários vídeos mais curtos. Imagino que você tenha visto o nosso vídeo oficial sobre o trabalho do alinhamento energético. E a proposta agora é fazer pequenos vídeos temáticos, abordando os vários assuntos que eu tenho abordado por meio de textos, e tenho postado no Facebook regularmente. Hoje eu queria falar de um tema interessante que eu chamei de humildade terapêutica. Isso vale para terapeutas, isso vale para clientes. O que seria uma humildade terapêutica nesses tempos tão complexos, tão difíceis, onde o trabalho interno fica cada vez mais premente, seja ele no campo da religião, seja ele no campo das psicoterapias, nesse espectro enorme de possibilidades de trabalho interno, sempre lembrando aquilo que eu insisto muito nas minhas aulas e nos meus papos, via texto, via vídeo, a gente não pode desconsiderar que 90% de quem a gente vive nesse mundo que o Freud chamou de inconsciente. Isso não é pouca coisa, isso é uma coisa que a nossa cultura desconsiderou, não conheceu, só a partir do Freud que a gente conhece essa realidade inconsciente que já era bastante conhecida do mundo antigo, dos orientais, dos índios, dos africanos, enfim, desses povos antigos. E isso faz com que, principalmente nesses tempos de emergência, a gente tenha que recorrer a caminhos que possam abrir um acesso para esse lugar onde, de brincadeira, eu sempre falo que tem um HD, onde a gente implanta as nossas programações, e isso fica reverberando aqui na nossa vida, na forma de sofrimento, limitação, que são só lâmpadas vermelhas, que existem para avisar de dentro da gente que tem questões que a gente não viu, que a gente não resolveu ainda, que a gente não equilibrou, não integrou. E como esse ambiente, como o nome diz, é inconsciente, a gente precisa de ajuda. Então o que eu estou chamando aqui de humildade terapêutica, no que diz respeito aos terapeutas, entenda-se por terapeutas, desde médicos a psicólogos, a terapeutas que abrangem todo esse leque de possibilidades hoje, que o mundo oferece em termos de abrir esse acesso para o mundo onde mora o nosso sofrimento e as nossas limitações, é que esses terapeutas possam ter essa humildade de perceber que toda e qualquer terapia tem limites. Vamos lembrar que o Dr. Einstein trouxe esse nome tão importante que é a relatividade. Se a gente vive preso nesse mundo de pares de opostos, que os chineses chamaram de yin e de yang, tudo é relativo. Então, se tudo é relativo, nada é absoluto. E nada tem um valor absoluto. Nenhuma terapia é boa para tudo, para todo mundo o tempo todo. O meu sonho, o meu delírio seria existir um clínico geral, isso no âmbito da medicina e no âmbito das terapias, um clínico geral que pudesse encaminhar os clientes. Não, você vai fazer psicanálise, você vai fazer psicoterapia corporal, você vai fazer uma terapia transpessoal, ou como um médico. O clínico geral de alguma forma faz isso, mas na medicina poderia ter um clínico geral médico mais amplo ainda, que pudesse dizer, não, você vai fazer cromoterapia, você vai fazer medicina espírita, você vai fazer aromaterapia, você vai fazer psicologia transpessoal, que existissem terapeutas que tivessem esse conhecimento mais genérico, mais amplo, que pudessem perceber na pessoa qual é a terapia que lhe cabe mais. E graças a Deus, em função dos professores que eu tive, em função dos caminhos que eu trilhei, a gente tem essa humildade no nosso trabalho. Muitas vezes eu recomendo a clientes nossos de alinhamento energético, de renascimento, de constelações, vai fazer uma psicoterapia regular semanal, vai fazer uma psicoterapia corporal, ou vai procurar um psiquiatra. A gente tem que entender, perder esse preconceito pessoal alternativo, perder esse preconceito. A alopatia também é medicina sagrada. O problema da alopatia, o defeito, vamos chamar assim, é quando, infelizmente, em função da indústria, da enorme indústria que lucra com isso, é quando você usa a alopatia a priori. É quando você faz o pior, que é chamada medicina defensiva. Dá um antibiótico para não ter, dá um remédio para não... Essa coisa terrível também, onde caminhou uma parte da psiquiatria, desse culto ao tarja preta,
e que coloca as pessoas numa dependência, coloca as pessoas, né, dependentes dessas muletas. Então a alopatia é muito bom, a medicina oficial produziu grandes avanços, muito especialmente na questão da resolução da dor, na medicina diagnóstica, na medicina da cirurgia. Então é um tempo de integrar todas essas medicinas, por isso estou falando isso aqui. Estou falando da humildade terapêutica, para que os médicos, os psicólogos, os terapeutas tenham essa humildade, como a gente tem, né, de reconhecer o teto da nossa ferramenta. A gente vai até aqui. Né? Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada momento é um momento. E muitas vezes você com um pouco de sensibilidade, você com um pouco de feeling, você com um pouco de desapego, né? Vamos parar com essa coisa de medo de perder clientes, né? Porque quando você tem medo de perder cliente, quem perde é o cliente. Porque muitas vezes ele poderia estar fazendo uma outra abordagem, uma outra inserção em um outro caminho e ganhar muito mais. Né? E a gente tem que entender que a gente tem que resgatar o ganha-ganha. Não tem perda, só tem ganho. Quando você tem esse desapego e essa humildade de recomendar ao seu cliente uma outra terapia com outro profissional, né? Ninguém perde, todo mundo ganha. Né? Você ganha e o cliente ganha, não existe perder cliente. Né? Porque o cliente é que tem que ganhar. E no cliente também, né? No paciente também, é muito importante, né? Não só na via terapêutica, como na via religiosa. Né? As pessoas religiosas também deveriam ter essa humildade de reconhecer que nem tudo, né, pode ser resolvido e curado com o caminho que você segue, porque nenhum caminho é absoluto em si mesmo. Né? A Gabriela Carvalho, minha parceira e esposa, foi durante muito tempo do movimento de renovação carismática na igreja, né? E a gente sabe que nas religiões existe um pouco desse escamotear, né? O que seria uma sombra, o que seria demoníaco na gente, né? E muitos tentam botar panos quentes e fica uma coisa um pouco, muitas vezes, de anestesiar ou daquela coisa que você precisa estar na igreja, estar com aquele mesmo grupo, porque se você sai dali, né, o Satanás está na esquina ali, pode pular no seu cangote, né? E eu tive um mestre espiritual que dizia que o verdadeiro caminho, principalmente dentro da religião, da espiritualidade, né, quando a gente perguntava para ele como a gente poderia aferir, né, qual é um bom guru, uma boa religião, um bom caminho, ele sempre dizia isso. Isso promove a tua independência, isso promove a tua autonomia, isso promove a tua liberdade, libertação enquanto ser humano. Né? Então vai, porque é um bom caminho. Né? Qualquer caminho que trabalha para te manter linkado com uma dependência, a um grupo, a um mestre, alguma coisa assim, né? Pode estar resolvendo muitas coisas, mas talvez não resolva, né, a essência, né, a razão pela qual a gente está aqui, que é descobrir quem a gente é. Né? E os nossos sofrimentos estão como um véu, né, como um muro, entre como a gente está e como a gente é. Eu fui professor de yoga há muitos anos, e eu vejo muito, por exemplo, uma cultura quando entra na outra, né, ela nunca vem inteira. Né? Quando o Oriente entrou no Ocidente, veio partes, veio livros, veio técnicas. Né? A meditação, por exemplo, é muito comum a gente ver, eu vejo hoje em volta de mim pessoas que acham que vão resolver as suas questões internas, que vão resolver suas questões com pai e mãe, que vão resolver as suas questões com vidas passadas, com infância, com nascimento, com bullying em colégio, né, com baixa autoestima, menos-valia, que vão resolver tudo isso só com a meditação. Ou que vão resolver tudo isso, né, só com um mestre, ou só com uma técnica. Né? E não vai resolver. Não vai resolver pelo simples fato do que eu falei no início, que nenhum caminho é absoluto. Né? É preciso essa humildade de entender que o seu caminho vai até um lugar, que o seu caminho vai até um ponto. Né? E se você está envolvido nessa ilusão de que só um caminho vai resolver, pode ser até que resolva, mas vai demorar muito. Né? Vai demorar muito mais do que poderia demorar se você, né, tivesse essa humildade de entender que, tanto na espiritualidade como nas terapias, o que existe é uma sinergia. Não existe choque de egrégora. Né? Não existe samba do crioulo doido, não existe mistureba. Né? Até existe. Claro que existem as irresponsabilidades, as leviandades. Mas, via de regra,
né? Quando o terapeuta tem bom coração, tem boa intenção, como é a maioria, né? O que existe é sinergia. Não existe nenhum problema em fazer psicoterapia e constelação familiar com acupuntura e homeopatia. Não existe problema nenhum em ser católico e fazer constelação familiar. Não existe problema nenhum em fazer alinhamento energético e tratamento psiquiátrico, né? Quando isso é responsável, bem feito, inteligente, né? É feito com sensibilidade, com intuição, com conhecimento, né? Tudo é sinergia. Nesse campo quântico que 1 mais 1 é muito mais do que 2. Então esse papo aqui é só para, né, trazer essa ideia, né, de que pode ser que, se você tiver essa humildade de entender que você pode fazer essa sinergia, pode recorrer aos outros caminhos, você não está traindo a sua religião, você não está traindo ao caminho que você escolheu, né? Você está atraindo ferramentas otimizadoras desse caminho, né? É claro, por exemplo, como eu usei aqui no exemplo, meditação foi uma coisa inventada, né, para resolver todos os problemas. É claro, todo mundo deveria fazer meditação, independente da técnica. Eu sempre digo que terapia e meditação, nos tempos de hoje, na nossa cultura, todo mundo deveria fazer. Agora, a gente tem que entender, né, eu estou usando meditação como exemplo, mas isso cabe para tudo, né? Quando essa cultura oriental entrou, não entrou inteira. E meditação foi criada, foi bolada, né, para vir dentro de um corpo de conhecimento. Você vivia na Índia com um guru, né, fazia uma série, né, os yogas são todos complementares, né, o Jnana Yoga, o Bhakti Yoga, o Raja Yoga, o Hatha Yoga. Então você faz postura, você medita, você estuda as escrituras, né, você faz uma série de trabalhos que sinergicamente, na presença de um mestre espiritual, né, aquilo tem uma eficiência. Quando isso vem para uma outra cultura, que vem fragmentado, é claro que perde a eficiência. É claro que perde muito do seu poder de eficiência, né? Então, vamos entender isso, né? Às vezes um divã sozinho de psicanálise, né? A gente recebe tantos psicólogos, né, que vêm com essa demanda, poxa, a minha técnica tem um teto, né? O que eu faço para avançar? Eu sinto que a minha ferramenta não dá. Né? Muita gente vem fazer o curso com a gente para expandir essa ferramenta. Isso é uma humildade terapêutica. Né? Por melhor que seja o seu caminho, por mais que ele te tocou o coração, ótimo. Né? Tem as pessoas que seguem caminhos, tem as pessoas que integram caminhos, e as pessoas que seguem caminhos, sejam eles na via da terapia, na via da religião, né? Podem perfeitamente, né, ter essa humildade, né? O seu caminho não é menor, o seu caminho não é ineficiente, você não está traindo o seu caminho quando você chama, quando você acopla uma outra técnica para otimizar, seja você como cliente, seja você como terapeuta. Né? Então vamos pensar nisso. Né? A gente tem uma emergência, a gente precisa parar de sofrer mais rápido. Então talvez essa humildade, né, de abrir esse leque e de entender que sinergia é tudo de bom. Tá bom? Ficamos aí com esse papo, né? O nosso site está aí, e qualquer informação que você queira sobre o nosso trabalho, o nosso site está aí, os nossos livros, os nossos textos, os nossos filmes, o nosso canal no YouTube, ok? Um grande abraço, tudo de bom.